Olá, pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um Não Acredito Até que Me Mostrem Artigos. Eu sou a professora Fabiana Padovez e hoje nós vamos abordar um assunto que, de certa forma, complementa o nosso último Não Acredito, que é a alopecia areata. Semana passada, nós falamos sobre o uso dos óleos vegetais e essenciais no tratamento dessa alteração. E hoje nós vamos falar sobre os impactos psicológicos, principalmente da alopecia areata total e universal. E para embasar a nossa discussão, eu selecionei um artigo que eu vou compartilhar aqui agora com vocês. Esse artigo foi publicado na revista Dermatologic Therapy em 2020 e o título é Implicações terapêuticas do estado psicológico em pacientes com alopecia areata. Esse foi um estudo prático onde pacientes que tinham alopecia areata universal e total foram entrevistados. E como aqui no canal nós temos profissionais da área que já sabem o que é alopecia areata, mas nós também temos pessoas que não são profissionais, estão aqui para aprender mais sobre os próprios cabelos ou para saberem como cuidar melhor dos seus cabelos. Eu trouxe aqui uma imagem que não faz parte desse artigo, mas para ilustrar o que seria a alopecia areata na sua manifestação mais clássica, que seria essa forma em placas, onde algumas áreas do cabelo são completamente perdidas. O couro cabeludo fica lisinho, como se ele tivesse sido depilado. E quando a gente fala em alopecia areata total e universal, já são casos mais graves e também menos comuns, é mais raro da gente encontrar, graças a Deus. E nesses casos existe a perda de todos os cabelos, alopecia areata total, e nós podemos ter a perda de, além dos cabelos, pelos corporais, todos. Cílios, sobrancelhas, pelos nasais, todos os pelos do corpo poderiam ser perdidos, e aí o nome passa a ser alopecia areata universal. E essa queda de cabelo, ela é tão abrupta, ela é tão repentina, ela é tão inesperada, que muitas vezes, em quadros mais severos, esses pacientes se olham no espelho e não se reconhecem, porque a mudança que causa na fisionomia é muito, muito, muito grande. Então, aqui, olha só para vocês terem uma ideia, 3 imagens que eu também peguei da internet, não fazem parte desse artigo, mostrando alopecias areatas universais. E observem como que é verdadeira a afirmação que está no slide anterior, de que a perda desses pelos capilares e faciais, principalmente, alteram muito a imagem dessas pessoas. E quando você tira o cabelo, a sobrancelha e os cílios, que ajudam no processo de personalização da imagem, cada um de nós tem uma imagem porque estiliza cabelo, sobrancelha e cílios de uma forma. Observem como esse homem e essas duas mulheres se tornaram muito parecidas. Mas voltando lá para o artigo, essas pessoas com alopecia areata total e universal foram entrevistadas com relação à percepção da própria aparência. E, normalmente, eu leio os artigos, eu me interesso muito pelas coisas que estão escritas ali, mas raramente eu me emociono, porque, geralmente, os dizeres são mais técnicos, as informações são mais referentes ao processo de etiopatogenia, que é a formação da doença, e, nesse caso, entender um pouco mais dos sentimentos dessas pessoas me deixou bem sensibilizada. Foi um artigo que, depois de ler, eu me senti bem comovida com a situação dessas pessoas e com as respostas dadas. Olha só, adjetivos como repulsivo, extraterrestre, monstro e inseto foram usados para designar a própria imagem. Então, quando eles foram perguntados de como eles se sentiam, como eles se enxergavam, essas foram as denominações. E as sensações, os sentimentos envolvem medo, ódio, autorrejeição, sentimento de que as outras pessoas estão rejeitando a elas, né, em função da doença, frustração, vergonha
e eles falam que eles sentem uma dor comparável à morte de alguém. E uma outra coisa que me chamou muita atenção é com relação à falta de preparo das outras pessoas para lidarem com esses pacientes. Nem todo mundo conhece a alopecia areata, nem todo mundo sabe que esse é um problema onde houve a perda de cabelo, mas essa não é uma alteração transmissível, o problema provavelmente está no sistema autoimune dessas pessoas. Por algum motivo, o cabelo deixa de ser reconhecido como parte integrante do nosso corpo, e a partir disso, células do sistema de defesa começam a atacar essa haste até que esse cabelo cai. Então, muitos acham que isso pode ser transmissível e outras pessoas acreditam que esses pacientes estão sem cabelo em função de tratamentos quimioterápicos e olham com aquele olhar de pena, né? Aquele olhar de doença terminal. O que está acontecendo com você? Você está morrendo, e que as pessoas não sabem o que dizer e nem como se comportar, por falta de informação mesmo sobre esse tipo de alteração. Então, o que eu queria trazer para vocês era isso daqui. E esse artigo ele termina dizendo que, nesses casos, né, mais severos, mais importante do que nós tentarmos fazer falsas promessas para esses pacientes seria ajudá-los a aceitar essa condição e trabalhar principalmente a parte psicológica para que todo esse conflito interno se tornasse menos pesado. Bom, então era isso. Termino, como sempre, convidando vocês para conhecerem o nosso site, a nossa página no Instagram. Se você quiser saber mais sobre a alopecia areata, nós temos um curso 100% online falando sobre esse assunto. Está disponível no nosso site, lá você encontra todo o conteúdo programático e também o link, caso você queira se inscrever. E como sempre digo, a ATE não é uma simples empresa de cursos, nós somos a Academia de Tricologia e Estética, e é um prazer muito grande ter vocês aqui conosco. Um grande beijo e nos encontramos novamente na semana que vem.